Mató por lo menos a 3 chicos. Lastimó a muchos más. Le gustaba lastimar animales. Además. Ele foi considerado o primeiro serial killer da Argentina e talvez o mais novo também. Apelidado de Pequeno Orelhudo, esse menino não tinha nenhum remorso pelos seus crimes. Ele começou matando animais e depois disso ele mudou a escala para crianças inocentes. Todos os seus assassinatos eram violentos e o que mais impressiona é que por conta de sua pouca idade, ele praticamente não sofria nenhuma punição. Nesse vídeo você vai conhecer a história do Caetano Godino, o primeiro serial killer lá da Argentina. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Caetano Santos Godino. Ele também era conhecido como El Petizo Orejudo, ou o Pequeno Orelhudo. Eu acho que o apelido é autoexplicativo, né? Ele foi um serial killer argentino que aterrorizou ali Buenos Aires quando tinha apenas 16 anos de idade, né? No início do século XX, ele foi responsável pelo assassinato de 4 crianças, além de tentativas de matar outras 7, e também mais 7 acusações de incêndio criminoso, né? Apesar de eu falar aí que ele foi um assassino aí, serial killer com 16 anos de idade, os seus crimes começaram muito antes disso, vocês já vão entender. Ele era mesmo o capiroto em forma de criança, né? O Godino nasceu na própria Buenos Aires em 31 de outubro de 1896, ou seja, mais de 100 anos atrás dessa história, né? Sendo um dos 8 meninos de seus pais. O seu pai e a sua mãe, eles eram alcoólatras, abusivos e o espancavam frequentemente. ¿Qué es lo que te pasa, Mateo? Godino ele nasceu com sífilis, herança de seu pai. Por conta disso, ele teve diversos problemas sérios de saúde enquanto ainda criança. E também por conta dessa sua infância turbulenta, desde criancinha, o Caetano já era o terror, né? Ele matava gatos, matava pássaros, escondia debaixo da cama, isso tudo, e ele também gostava de brincar com fogo, literalmente. Seu comportamento violento e a falta de interesse dele pela educação acabou levando com que o menino tivesse que mudar de escola várias vezes. E ainda criança, ele já teve a sua primeira tentativa de matar um ser humano. Em 1904, quando ele tinha apenas 7 anos de idade, o Godino ele espancou uma criança chamada de Miguel de Paoli, de apenas 2 anos de idade, e o jogou em uma vala. Para a sorte do pequeno, um homem próximo viu tudo isso e acabou levando as crianças para a delegacia, onde as suas mães pegaram eles aí algumas horas depois. Só por esse caso, o psicopata mirim já deveria ser acompanhado de perto, porque mais cedo ou mais tarde, com certeza, ele iria aprontar de novo. E foi desse jeito mesmo, né? No ano seguinte, o Orelhudo espancou com uma pedra agora uma menina, né? Chamada de Ana Neri, que era do seu bairro. Novamente, um homem viu tudo isso. Dessa vez um policial interveio, mas o Godino acabou sendo libertado da prisão devido à pouca idade que tinha. Bom, até aí, apesar de suas ações assassinas, ele ainda não tinha sangue humano na mão, não tinha matado ninguém ainda de fato, né? Mas logo isso mudaria. Em 1906, o menino matou Maria Rosa Face, de 3 anos de idade. Esse foi seu primeiro assassinato, então, mas acabou passando despercebido e só seria descoberto anos depois, quando ele próprio confessou à polícia. O Caetano disse que em 1906 ele levou uma menina de cerca de 3 anos de idade para um terreno baldio na rua que se chamava Rua Rio de Janeiro, onde ele tentou estrangulá-la. Em seguida a isso, ele a enterrou viva em uma vala que cobriu depois com latas, né? As autoridades, ao saberem deste crime, deslocaram-se até para o local então, mas constataram que ali tinha sido construída uma casa de 2 andares. Devido a isso, nunca foi possível comprovar 100% desse crime. No entanto, uma queixa de uma pessoa desaparecida no dia 29 de março de 1906
uma menina de 3 anos, chamada exatamente Maria Rosa Fassi, foi apresentada na 10ª delegacia, o que batia com as informações do serial killer mirim. Quando ele tinha 10 anos, os pais dele, né, se cansaram do seu comportamento doido, que além de ser uma espécie de maníaco, de uma sede de agressões, né, ele queria agredir todo mundo, ele também tinha ali um problema de masturbação compulsiva. Tá batendo uma nessa, safado! Sem saber o que fazer, o seu pai o denunciou à polícia, resultando em uma pena de prisão de 2 meses para ele numa prisão juvenil, que é muito pouco, né, convenhamos, né? Depois disso ele saiu e continuou aprontando, né? Então, entre indas e vindas aí, né, dele, de uma cadeia para adolescentes, ele sempre fazia alguma loucura. Ele chegou até mesmo a tentar queimar a pálpebra de uma criança, né? E enfim, dia 17 de janeiro de 1912, o Godino ele incendiou um armazém na rua Corrientes. E quando ele foi preso, ele disse à polícia que ele gostava de ver os bombeiros trabalhando. Ele disse que era bom ver eles caindo no fogo. Olha, moleque pirado total, né? 11 dias depois desse ocorrido, Arturo Laurona, de 13 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada, também vítima de Godino, né? Um mês depois, em 7 de março, Godino continuou a sua matança e incendiou o vestido de uma menina chamada de Reina Vainikoff, de 5 anos de idade, que não se recuperou e acabou morrendo alguns dias depois. Ainda no mesmo ano, ele mostrou que realmente gostava de brincar com fogo e incendiou uma estação ferroviária. Pelo menos esse incêndio, no caso, foi extinto sem grandes danos, né? No dia 8 de novembro de 1912, ele tentou estrangular um menino, né, o Roberto Russo, de 8 anos de idade, e por essa o maluco mirim aí acabou sendo preso e acusado de tentativa de homicídio, mas também foi liberado até o julgamento. Alguns dias depois ele agrediu uma menina, dessa vez, né, chamada de Carmen Guitone, de 3 anos também. Eram sempre crianças as vítimas dele. Obviamente ele não conseguiria lidar com um adulto, né, devido ao seu porte físico mesmo, que acabou sofrendo então ferimentos leves, né, antes de um policial intervir e o Godino acabar fugindo. Ainda em novembro ele sequestrou a Carolina Neolener, de 2 anos de idade, que gritou e foi socorrida por um vizinho. Mais tarde, naquele mês, ele incendiou 2 grandes galpões, né, mas os incêndios foram extintos também, e a lista de crimes dele não parou, né? Em dezembro, no dia 3, o Godino viu Gesualdo Giordano, de 3 anos de idade, brincando do lado de fora ali, da onde ele morava, na sua casa, e aí ele ofereceu para o menino ali ir com ele, comprar algumas balas, alguns doces, convenceu o menino de ir com ele. Acá tengo el dulce grande. Quando o menino foi, né, ele viu ali uma oportunidade também de jogar o menino para dentro de um terreno baldio, e ali dentro ele começou então a bater no menino, né? Quando eles estavam lá dentro, o assassino jogou o menino no chão, né? Tentou estrangulá-lo com um cinto, mas acabou não dando muito certo. Depois ele cortou o cinto e amarrou as mãos e as pernas do menino, começou a bater nele e pensou até em bater em sua cabeça, né? Ele tentou procurar um prego para tentar enfiar na cabeça da criança, e aí nesse momento ele viu o pai do Giordano procurando pelo filho, né, pelo menino. Nisso o orelhudo meteu o louco dizendo que não sabia onde é que estava o menino. O pai foi embora então. Scusa, non l'ho visto pica, è uno bambino come di 5 anni, che si chiama Gesualdo. No? Ti ringrazio, ti ringrazio. Após isso, infelizmente, ele voltou então para a cena do crime. Ele achou o prego, né, que ele queria, ele voltou para casa, o terreno onde estava a criança, e aí ele fez o que ele já queria fazer desde o início, né? Ele acabou martelando a lateral do crânio de Giordano, matando o menino, né? E ele escondeu o cadáver posteriormente. O corpo foi encontrado pelo pai, né? Sadicamente, o Godino ele foi ao velório da criança, né? Onde ela estava sendo ali então
enterrada. Ele ainda tocou no crânio da criança, que foi onde ele atacou, né? Então, assim, ó, é um psicopata, o menino era um psicopata mesmo. Até então, não se sabia, né, que tinha sido ele que tinha cometido esse crime, né? Mas, às 5h30 da manhã, no dia 4 de dezembro de 1912, ele foi preso pela polícia, né, e acabou confessando seus crimes. No dia 4 de janeiro de 1913, ele entrou em um reformatório, onde ele continuou tentando matar alguns internos desse reformatório, né? Como os laudos médicos declararam que ele era louco, o juiz encerrou o processo e ordenou que ele ficasse no reformatório. Só que o seu comportamento era lamentável, não dava para ele continuar lá, né? Ele chegou a tentar matar um cadeirante que estava lá e também uma pessoa que estava de cama ali, um enfermo que estava de cama, né? Então, devido a isso, em 1915 o juiz mudou de ideia, viu que não tinha como o menino continuar ali, e ele aprovou um recurso ordenando que ele fosse transferido para uma penitenciária nacional, né? Que daí lá as coisas já seriam diferentes para o Godino, ia ser bem mais pesado. Tanto que a prisão ali era conhecida como a prisão do juízo final. Lá as coisas iam ficar feias para o pequeno orelhudo. Solitário e frequentemente maltratado, aí sim ele era maltratado pelos outros presos, né, chegando até mesmo a ser abusado sexualmente várias vezes, porque os presos que estavam lá eram muito maiores do que ele, né? Dessa vez ele não estava lidando com crianças, parece que ele estava ali tomando do próprio veneno. A sua família, por outro lado, já o tinha abandonado, ninguém queria saber dele, não mandavam cartas para ele, nem iam visitá-los, né? A vida do pequeno assassino estava indo de mal a pior, ele estava colhendo os frutos da sua própria insanidade, né? Até que em 1933 as coisas pioraram ainda mais, né? Foi quando ele encontrou um gato que tinha lá dentro da cadeia e ele matou esse gato e jogou ele dentro de uma espécie de lareira ali, tacou fogo no gato. Isso acabou deixando os outros detentos putos com ele, que gostavam do gato. Olha só pra você ver, o cara foi mexer com o gato dos caras que espancavam ele. É claro que, em decorrência a isso, os presidiários acabaram lhe dando uma surra tão grande, espancaram ele, que ele foi parar no hospital e ficou 20 dias internado. Dizem até que esse teria sido o motivo dele ter sido morto, mas não se tem nenhuma prova, nenhuma comprovação. Bom, foi nesse ritmo, né, a sua vida na cadeia, até ele ser encontrado morto, então, no dia 15 de novembro de 1944. A causa da sua morte até hoje ninguém sabe, já que ela foi descrita como em circunstâncias suspeitas, né? Enfim, ele foi ali abusado, foi abandonado, ele teve um final trágico, assim como as suas próprias vítimas, né? O seu caso ficou tão famoso que ele acabou entrando para as telas de cinema num filme chamado El Niño de Barro. Você consegue encontrar aqui no YouTube, chegou até a receber algumas indicações de prêmios na época na Argentina, mas nunca chegou a ser lançado aqui no Brasil. Las pesadillas empezaron hace 6 años. Eran las fiestas del barrio. Y llevé a Mateo a la feria. Dejé a Mateo al borde de la pista. Bom, bem complicado essa situação, não é? Na sua opinião, qual que seria uma punição adequada para uma criança assassina, igual esse menino, um psicopata mirim, né? Claramente, ele não tinha condição nenhuma de viver em sociedade, né? Então, o que deveria acontecer com ele? Ele deveria ficar preso, ficar internado? Será que algum tratamento psicológico resolveria essa situação? Bom, eu não sei, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, @omarcelomilos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.